Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Agro de Primeira. Eu sou Tatiana Scafteles e ao meu lado, Alex Mendes. E hoje o assunto é bioenergia. Bioenergia é a energia obtida a partir da biomassa, ou seja, da matéria orgânica de origem animal ou vegetal. Ela tem algumas características. Ela é renovável, ela reduz emissões de gás carbônico, ela é flexível, ou seja, pode gerar eletricidade, calor ou combustíveis líquidos ou gasosos, e é descentralizável. Ela pode ser produzida em pequenas ou grandes plantas próximo de áreas de cultivo. E para falar desse tema, hoje a gente convidou o presidente da Biosul, que é a Associação de Produtores de Bioenergia de Mato Grosso do Sul, a Mauri Peckman. Mauri, obrigada por aceitar o convite. Obrigado a vocês pelo convite, prazer estar aqui e um prazer estar falando com vocês um pouquinho sobre a bioenergia e como é que é a bioenergia no nosso estado. Mauri, já vamos começar aí, Mato Grosso do Sul. Como o Mato Grosso do Sul está em relação à bioenergia perante um cenário nacional? Bom, Mato Grosso do Sul hoje é o quarto maior produtor de bioetanol, que a gente chama. Tá? De etanol, a gente está nas bombas, mas a gente chama de bioetanol porque vem da biomassa. O Alex explicou muito bem aqui no começo, tá? Então a gente é o quarto maior produtor de bioetanol e a gente é o quarto maior produtor também de açúcar. Então quando você entra numa planta para fazer bioenergia, a planta ela tem a parte agrícola, que é a parte da cana-de-açúcar ou do milho, que são as fontes para você gerar bioenergia, ou também a soja, tá? Então por isso que ela é energia renovável, porque vem das plantas, tá? E aí a gente com isso faz o processo de produção e gera o produto principal e os subprodutos. No caso do bioetanol vindo da cana-de-açúcar, a gente faz o etanol, o bioetanol, faz o açúcar, onde é que todo mundo consome açúcar no mundo todo, e o Brasil é o maior exportador de açúcar do mundo, tá? E o maior produtor e maior exportador de açúcar do mundo. E a gente também gera a bioenergia, ou seja, a energia que vem das plantas e vem do nosso processo produtivo. E essa energia ela é levada para o grid, que a gente chama, para a distribuição. E hoje o que a gente produz de energia no Mato Grosso do Sul daria, o que o nosso setor produz de bioenergia daria para você, não é alimentar, daria para você iluminar o estado todo, só do nosso setor. A gente não precisaria nem de energia de outras fontes, mas isso é muito importante dizer. Tá? Nossa, Agora, que bacana. Isso que eu ia perguntar, para onde vai essa produção? Né? Ela é utilizada aqui no estado? Os combustíveis, por exemplo, acabam indo para o país todo. Como é essa distribuição? Vamos lá, o bioetanol, que é o etanol que a gente coloca nas bombas aí, ele vai para o Brasil todo, porque o estado ele é um pequeno consumidor. Porque a gente tem pouca gente aqui no estado, são 3 milhões de habitantes, não é um grande consumidor. Então 90% do que a gente produz, a gente atende com tranquilidade toda a demanda do estado. Mas como a gente é grande produtor, o estado é muito grande, tem muita cana-de-açúcar plantada, 800 mil hectares de cana-de-açúcar, a gente 90% do que a gente produz do etanol, ele é exportado. Está exportado não para fora do país, mas exportado para o Brasil todo. Então essa é a coisa. O açúcar que a gente produz aqui, uma parte fica no mercado interno, ele é refinado de uma parte para atender o mercado interno, com sachêzinho, quando você vai tomar seu cafezinho, então tem um produtor local, e o restante, digo mais, quase 90% também, ele é exportado para fora do Brasil. Tá? Então, a gente tem uma demanda muito grande de exportação para fora do Brasil, do açúcar, o mundo inteiro compra açúcar do Brasil. O bioetanol, ele pode ser vendido diretamente para os postos aqui ou não? Ele precisa passar por alguma refinaria? Não, ele passa por uma distribuidora. A gente próprio faz o refino do etanol, do bioetanol, é feito dentro da usina, ali saem os caminhões, passa pela distribuição, e existem distribuidoras aí pelo Brasil todo, deve ter mais ou menos umas 130 distribuidoras pelo Brasil, que elas levam para suas bases. Aí o que acontece? Ou ela distribui o etanol que a gente chama hidratado, que é o etanol direto na bomba, aquele que você vai e coloca o etanol mesmo, o bioetanol, que eu estou chamando aqui, ou você faz a mistura dentro da gasolina. Toda a gasolina que você põe no seu carro, 30%, tem uma parcela, 30% né? Tem o nosso etanol também. Então, assim, a gente não escapa do etanol, viu? O etanol está em todo lugar. Tá dentro do carro. Quando você vai colocar qualquer combustível no carro, está lá o etanol presente. É porque ele também ajuda a ter um preço mais acessível para a gasolina, né? Excelente, Tati. O etanol é mais barato que a gasolina. E ele dá uma eficiência de octanagem para o seu carro também. Ou seja, o seu carro fica mais potente. Então, além de baixar preço, ele dá maior eficiência para o seu carro em termos de octanagem. Tá? Então, é muito importante a gente ter o etanol. Claro, reduz, quando a gente está falando de carbono, de tudo, de redução de emissões de carbono, o impacto dele é muito melhor
Principalmente nas cidades mais poluídas. Não é o caso aqui de Campo Grande, mas é o caso de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. Graças a Deus. Entendeu? E tem muito resíduo? Por exemplo, dentro do carro, ele gera muito resíduo? Ele tem algum problema que gera muito resíduo? O etanol gera resíduo, água. Então, ótimo. Entendi. Então, o resíduo que o etanol gera é água. Entendi. Então, para a gente é muito bom ter o etanol, porque quando sai um pequeno resíduo é a água, então não interfere no meio ambiente. Então, mais uma vantagem é a gente colocar o etanol no carro. Tá? Então, e também tem uma outra coisa. As pessoas falam muito, né? O etanol já vinha muito... O etanol completou agora 100 anos. A primeira usina que produziu etanol foi no estado de Alagoas. E para etanol para escala comercial tem 100 anos. Foi em 1925. Olha que coisa interessante. Gente, ninguém faz muito imaginava tempo. isso. Não, ninguém imagina. imagina isso. E o etanol tem 100 anos e o pró-álcool, que a gente chama, que estava falando o nome aqui, o pró-álcool vai complementar agora 50 anos. Foi em 1975 que começou o pró-álcool, ou seja, um incentivo para que os carros rodassem a álcool. Na época chamava de álcool e agora a gente chama de etanol e vamos chamar de bioetanol. Já que a gente está falando de carro, nem estava no nosso script aqui. Exatamente. Vamos fugir do script. Vamos fugir um pouquinho. Porque hoje tem os carros elétricos, né? Que estão vindo, né? Cada vez mais, né? A gente sabe que tem uma série de problemas com infraestrutura para você abastecer, esse tipo de coisa. Mas isso pode, de alguma forma, prejudicar esse crescimento do setor de bioenergia aqui? Ou pelo contrário, aí sai do biocombustível e vai para a bioenergia e compensa? Não, boa pergunta, Alex. É legal a gente falar sobre isso, porque é interessante as pessoas saberem um pouquinho essa diferença. O carro elétrico veio para ficar. É uma tendência que vem. Claro que ele vai melhorar essa questão da bateria dele, ele vai querer melhorar do tempo, como é que vai ser, ele vai vir com o tempo, tá? Só que o Brasil, pelo fato de ter o etanol e ter a bioenergia e também ter o biodiesel, e também ter fontes renováveis, o Brasil está preparado e preparou ao longo desses anos. Onde é que você vai num posto de combustível, tem uma bomba de gasolina, uma bomba de etanol Então o Brasil está preparado. Hoje em dia, para fazer essa transição do carro a combustão para o carro elétrico vai demorar mais no Brasil, por causa que o Brasil tem essa solução do etanol. Outros lugares, como a China, como a Europa principalmente, onde eles são dependentes dos combustíveis fósseis, tá? Eles querem sair disso e migrar para o elétrico. Só que a grande pergunta é, da onde vem a energia que vai gerar o carro elétrico? Então, Quão sustentável é? Quão sustentável é? Então, no Brasil... A energia vem de onde? Vem principalmente da água, né? Então, somos os maiores geradores hidrelétricos do mundo. Vem da água, vem da biomassa, e vem energia de outras limpa, né? Vem do sol, vem do vento. Mas aonde vem a energia dos europeus, dos chineses? Vem da queima da lenha. Então eles são péssimos. Então não adianta você falar que você tem um carro elétrico que não emite nada, mas a fonte de energia vem... Para produzir, ele teve que... Para carregar. Para carregar, vem de uma energia suja, que é uma energia que vem da lenha, do corte de desmatamento, que vem do carvão e que vem de fontes fósseis. Então esse é o grande dilema. Então no Brasil, assim, vai ter uma migração? Vai. Mas essa migração vai demorar mais tempo e, assim... A questão das baterias, a questão da sustentabilidade do carro ainda vai do elétrico, porque depois que quando termina o elétrico, você faz o que com ele? Quando termina o nosso telefone, o que a gente faz com ele? Tem que ter o descarte. Né? Então a questão do descarte é muito discutida por todo o Brasil e por todo mundo, tá? E hoje, dentro do estado, quais os produtos que são mais assim relevantes para a bioenergia, que são utilizados? Você falou na cana. Hoje tem a cana, que foi o primeiro produto. 50 anos atrás, quando lançou o pró-álcool, a gente teve a primeira usina de cana aqui do estado, no município de Sonora, que a usina chama Usina Sonora, tá? Então a cidade cresceu em função da usina. Aqui é da açúcar. Isso. Do Francisco, não é? Do Francisco Job. Isso, Francisco Job. Conheço ele. E aí a gente tem isso. Então vem da cana-de-açúcar, há 50 anos atrás, que o Estado começou junto com a formação do próprio Estado, há 50 anos atrás, mais ou menos. E também agora está vindo do milho. O milho é um grande... as usinas agora têm grande produção do milho. É uma tecnologia nova. Os americanos já trabalham com milho há muito tempo. E eles têm essa tecnologia. A gente está trazendo essa tecnologia para o Brasil. Já tem uns 10 anos que essa tecnologia já vem sendo introduzida no Brasil, mas mais fortemente nos últimos 3 anos, com um crescimento assim, absurdo de investimentos do etanol com base no milho. Só que quando você faz do milho, você não gera o açúcar, você gera um outro subproduto que se chama DDGS, que é um produto para alimentação
da pecuária. Que até a gente teve um outro podcast que Sim. foi falado sobre isso, que ela que até foi vão assistir ainda, né? E a Roberta falou sobre isso, que eles estão utilizando justamente porque fica ali próximo. Então, logisticamente, para ela comprar esse resíduo ali próximo, para ela é mais Você aproveitar viável. ao máximo os produtos é sensacional, né? Isso chama economia circular. A gente vai aproveitando os subprodutos que a gente vai tendo e vai gerando dentro da própria usina. Por exemplo, a gente quando faz o processo da produção lá da cana-de-açúcar, a gente gera subprodutos, tá? Por exemplo, a vinhaça. Antigamente a vinhaça era uma coisa problemática. Tal, não sei o que. Hoje a vinhaça serve de fertirrigação. Ou seja, a gente joga a vinhaça de volta no canavial para irrigar o canavial cresce mais rápido, melhor, mais forte. Olha, e a gente vai trabalhando economia circular. Antigamente a gente usava essa vinhaça para para descarte. Hoje em dia a gente usa ela para fazer o biometano. O o biometano que ele serve para substituir os carros a diesel, porque você coloca biometano para fazer com base na vinhaça. Aí tem outro ponto também da vinhaça, que era antigamente descartada, e hoje a gente faz para fertirrigação, ela também vira o biometano. O biometano ele é um substituto natural do gás natural, né? Ele é um gás também, tá? E ele serve para também substituir o diesel em alguns caminhões. Os caminhões vão ser adaptados, em vez de eles colocarem diesel, que é grande poluidor e fonte fóssil, vai usar o biometano. Tem uma usina nossa que já produz biometano aqui no estado, em grande produção, em larga produção, e já está substituindo todos os carros que ela tinha a diesel por biometano. Então ela está tendo uma pegada de carbono que a gente fala muito menor, e ela está ajudando a gente a preservar mais o meio ambiente e, é claro, gera sustentabilidade do estado. E já existem veículos que vêm de fábrica com isso, ou precisa fazer uma adaptação? Não, você faz a adaptação. É a mesma coisa como o táxi. Gás. É como o táxi. Você põe o gás, Coloca você põe atrás aquele tanque, galão, você põe aquele tanque, mas você não pega o gás que vem da fonte fóssil, você pega o gás que vem da vinhaça. Olha que diferente. Então, por isso chama de biometano, ou biogás que a gente chama. Pode chamar de biogás. E consegue isso através de biodigestor. É através do biodigestor. Ótimo. É isso aí, através do biodigestor. Você coloca o biodigestor, não é um processo barato, é um processo caro ainda, é um processo que a tecnologia ainda... tem várias tecnologias que estão se evoluindo, mas é um processo que vai, com certeza, vai vir. Como as placas solares. Como as placas solares. Que eram muito caras e hoje Exatamente, Alex. Um bom exemplo. E aí, com a tecnologia, as coisas vão melhorando e vão se adaptando ao meio ambiente. Ô, Mauri, hoje são 22 unidades de bioenergia em operação, associados à Biosul, né? 19 de cana e 3 de etanol de milho. Isso. Esse número tem previsão para crescer mais? Está crescendo. A gente chegou a 17. Esse que é o problema. A gente teve uma crise muito grande do setor há uns 10 anos atrás, e a gente já chegou a ter 22, 23 unidades, regredimos para 17, e agora nós estamos voltando a crescer. Então nós estamos nessa fase de crescimento. A gente agora lançamos uma usina em Paranaíba agora, uma usina de cana-de-açúcar, vieram 3 de milho, está crescendo, a tendência é crescer. Não é barato você fazer uma usina custa em torno de R$1,5 bilhão de reais. Nossa Senhora. É muito investimento na parte agrícola, é muito investimento na parte industrial, gera em torno de 1.500 empregos diretos, entendeu? Fora os indiretos. E quando você instala uma usina numa cidade, muda realmente a cidade. A cidade de Paranaíba é impressionante a mudança que a gente está vendo na cidade, que pode se transformar num grande polo de bioenergia do estado. Sonora também. Sonora cresceu. Em função da usina, né? É muito. Você vai para Nova Rural do Sul, Rio Brilhante, você vai para essas cidades, elas vivem em função das usinas, e é muito legal você ver o trabalho social que as usinas fazem, em parceria com as prefeituras. Sim. Então a gente tem uma coisa bem legal. Hoje o setor emprega em torno de 33 mil pessoas diretas, tá? O setor emprega. Então, e na questão do pagamento de salário, a gente tem o pagamento de todos os salários, assim, de todos os setores do estado. O nosso setor aqui tem uma renda média melhor que de todos os setores. E se você for pensar, vamos dizer assim, o clima do jeito que está, fazer um investimento de 2 bilhões... Né? Porque você depende, querendo ou não, você depende ali indiretamente do clima, né? Como que nessas instabilidades... São grupos que confiam demais no produto que tem, né? São duas coisas. Primeiro é o ambiente de negócio. Você precisa confiar primeiro no ambiente de negócio, ou seja, na relação que você tem com o poder público, porque você não pode não ter um ambiente de negócio bom. Ou seja, se você ficar mudando muito de governo, um cara característica, independente de que governo seja, partidário politicamente, mas a gente tem que ter continuidade. Então, a partir do momento que você tem continuidade para fazer isso, ter um ambiente de negócios bom, é mais fácil para você ter. Mas o clima você não controla, né? Não é não? Então aí o clima é um grande problema.
Então, o que a gente pode ter? No sul do estado, a gente tem a característica da geada, que isso é muito ruim, principalmente cana-de-açúcar, porque ela contrai a cana e a cana ela diminui o teor de açúcar da cana e prejudica na produtividade. Então, isso é muito ruim, mas o estado tem outras vantagens, tem terra boa, tudo. Então, aí uma coisa vai compensando pela outra, tem muito sol. Esperamos que a chuva volte agora e que é para a gente continuar a produzir bastante. Ai, vai voltar, se Deus quiser, né? Porque não é só... É todo mundo esperando essa chuva, né? Todo mundo esperando essa chuva. O pasto tem que ficar verdinho também lá, né? Não, lógico, é todo mundo esperando, não tem como. Me fala uma coisa, Mauri, e os biocombustíveis, eles têm algum impacto no valor, no preço aqui no estado ou não? Porque assim, vai para fora, é o que você falou, a gente exporta para fora, para outros estados, né? E depois ele volta. Tá. De algum jeito ele impacta no preço aqui dentro? Não, a gente gostaria que impactasse mais, mas não impacta. Ele tem um preço mais barato. Depende do distribuidor e do preço da gasolina. Quem dá o tom do mercado é a gasolina. Então a gasolina ela tem um preço, como a eficiência do etanol ela é 70%, 75% da gasolina, o preço do etanol não pode chegar mais que isso do preço da gasolina, senão não vende. Tá? Porque ninguém vai querer colocar. Se quer parar no posto, você opta por um ou por outro. Claro, todo mundo, a gente cresceu muito o etanol porque o preço ficou bem mais barato, com a diferença de R$2 para a gasolina, começou a ter muita demanda. Mas o preço da gasolina é que hoje em dia é demanda. Então, o preço da gasolina depende muito de política pública da Petrobras e a gente está muito vinculado à política pública do que a Petrobras faz na sua cadeia de preços ou não. Tá? A energia também entra na rede geral de distribuição? Entra na rede geral de distribuição. E é outra que também não tem impacto no preço. Não tem impacto no preço. Não tem impacto no preço. A gente queria que tivesse, né? Até porque essa energia, quando você participa de leilões, aí você participa de leilões, pode ser que a época está mais cara, mais vazia, mas não tem impacto direto no preço, na formação de preço final. Tá? Não tem. Queria que tivesse até para baratear um pouquinho mais, porque o nosso preço é bem competitivo. E para pequeno, médio e pequeno produtor, assim, a bioenergia poderia ser uma alternativa de renda ou alguma coisa do tipo? Tem alguma facilidade para isso? Eles têm como fazer isso? Tem sim. Assim, eles têm como ser fornecedores. Assim, o Brasil, como Mato Grosso do Sul especificamente, como um estado muito grande, tem muitos latifúndios, muitos produtores claro que esses produtores dominam um pouquinho mais o plantio, tá? Mas você tem um incentivo também aos produtores, as produções agrícolas menores, tá? Então você tem um incentivo através de parcerias e através de formação não só na parte agrícola, mas de fornecedores. Cada cidade que a gente vai, ou que se instala uma usina, ela procura atrair os fornecedores e formar toda a parte de fornecimento que eles precisam. É borracheiro, não sei o que lá, são diversas coisas, eu estou lembrando aqui todas as coisas, mas é tudo que você precisa fazer para retífica de motores, como se fosse em escala, assim. É como se fosse escala. Aí você vai formando pessoas lá. Então, para pequenos empresários, que não só da parte agrícola, você tem um incentivo para que cada cidade faça isso. Então, é bem legal, bastante participativo. Mas eles podem usar, por exemplo, o biometano para abastecer os equipamentos que eles usam? Existe isso? Hoje não. O biometano, que a gente tem uma usina só fazendo isso, ela atende à própria necessidade para reduzir a pegada de carbono dela. Mas hoje em dia não tem para isso. Tá? Então, infelizmente, para esse ponto do biometano não, mas para outras coisas sim. Para outras em algumas propriedades, a gente viu até no Mais Agro, que é o programa que a TV Morena exibe, né? Existem alguns proprietários que eles, através das fezes dos animais, eles acabam tirando um gás. Você já viu alguma coisa nesse sentido? É o próprio biometano. Também. É o biometano. É o biometano que se transforma em biogás. É ele mesmo. É ele mesmo. Só que aí é uma coisa muito... É uma coisa menor, você vai produzir menor. Hoje em dia, 90% dos projetos de biogás e biometano, biogás e biometano é a mesma coisa, que tem no Brasil, eles vêm da fonte etanol. Tá? Da fonte da vinhaça, da fonte da produção da cana-de-açúcar. Tá? Então, por quê? Porque eles são mais rentáveis e a tecnologia está mais desenvolvida. Tá? E o custo deles é mais viável hoje para você fazer. Se você pega esses outros, você gera um custo grande, produz muito pouco e você não consegue dar escala para você fazer a venda. Tá? Seria, na verdade, só para ele usar na própria propriedade. Ele pode gerar própria energia. O que é legal também, o que é super legal para o pessoal fazer isso. Se você for pensar, impacta, né, para ele na produção, muito, né? Tipo, em valor de produto. Economiza energia também. Isso, economiza energia é bom, Tati. Realmente eu acho que vale a pena. É uma alternativa. Investir mais são alternativas que você pode fazer e pode crescer um incentivo ao biogás. E vinhaça pode ser usado para bioenergia?
Não, é só biometano, é para fazer o biometano. Não, a Viaça, o que a gente faz? Ela é um subproduto, ela usa para o biometano e ela usa para fertirrigação, para você irrigar o canavial. Que é aquela água que fica saindo meio bombando. marrom, assim, né? Isso, essa aí que fica bombando. Você, em vez de você pegar a água de fora e colocar no canavial, às vezes você precisa, você pega a água que você já consumiu no processo produtivo, mistura, que vira Viaça e você põe. E aí a cana cresce mais rápido e mais forte. Existe incentivo para bioenergia? Existe incentivo. No Estado? Existe no Estado. O Estado é um grande parceiro do setor, existe incentivo para você fazer a venda. Então você tem um desconto no ICMS cada vez que você faz uma venda para fora do Estado. Tá? Você tem uma recuperação do ICMS a pagar. Isso é um incentivo. Por quê? Porque como a gente não tem um mercado consumidor aqui no estado, você tem que mandar ele para fora. O que é um grande mercado consumidor? É São Paulo, Rio de Janeiro, mas é mais São Paulo, tá? E São Paulo consome Goiás, Mato Grosso do Sul, todos querem atacar São Paulo, porque é um grande mercado consumidor, tá? E aí você tem qual a diferença daqui para São Paulo? A logística, ou seja, o frete. Como as usinas de São Paulo não têm esse custo de frete, a gente tem. Então o governo dá um desconto no ICMS para a gente ficar competitivo no frete para vender para São Paulo. Esse é um incentivo que ele dá justamente para a gente... Antigamente a gente chamava de novas fronteiras, né? O Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Goiás, mas não são mais novas fronteiras. Agora são as fronteiras de vez, é onde que o negócio pega é aqui mesmo. Onde dá para crescer, né? Dá para crescer. Onde dá para crescer. E lá em São Paulo está limitado o crescimento, eles já estão com a área toda ocupada e aqui é onde é que a gente cresce. Existe uma preocupação, uma limitação da quantidade de milho que vai para biocombustível e o milho que precisa para ter para alimentação? Sim, perfeita a sua pergunta. Vamos lá. Primeiro, existe uma preocupação, não é todo o milho que vai, existe uma questão adequada de milho, então a gente cada vez tem que incentivar mais a produção de milho para ela crescer. Hoje vai 20% da produção de milho que é produzida para o consumo do etanol, que está totalmente dentro dos parâmetros. Então cada vez você incentiva mais a cultura do milho para crescer o milho, para a gente não ter, para não atrapalhar. E o subproduto, quando você faz etanol de milho, chama-se o DDG, que eu falei aqui antes, que também o que é alimento para o gado, que vai fazer alimento para a gente. Então é uma cadeia, de novo, economia circular acontecendo de novo para que tudo aconteça e não tenha problema. No caso da cana, você pega também a cana, ela transforma em fonte de energia, que é o açúcar e comida e alimento. Tudo que você vai fazer hoje em dia na sua vida, você tem o açúcar envolvido. Entendeu? Então, é isso. Então, de novo, economia circular aí. Não vai faltar pipoca. Não vai faltar pipoca. Não vai faltar pipoca, nem o docinho de casa. Nem o açúcar. Nem o açúcar, nem o docinho, nem o docinho. Deus me livre, né? Vai faltar açúcar, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. Ô Mauri, eu tenho uma curiosidade em relação à soja, porque nós produzimos muita soja aqui no estado, mas tem 2 esmagadoras só. E a soja faz o biodiesel. Isso. Por que o estado não tem essa vertente para produzir soja, para usar na produção de biocombustível? É por causa que a soja aqui do estado, a vertente dela é para exportação. De novo, ela tem incentivos para exportação. Quando você exporta, você não paga imposto. Então, quando os produtores começaram a fazer aqui, o preço da soja sempre vem crescendo muito pela demanda da China, a demanda dos americanos, e aí virou produto para exportação. Ninguém tinha muito interesse. Pego a minha soja aqui, colho ela e vou exportar. Para você fazer uma indústria de biodiesel, de novo, é um investimento, é quase 1 bilhão também, é um investimento alto. E para você fazer uma indústria, então, quer dizer, não teve um incentivo muito grande para se fazer, porque outros estados tiveram esse incentivo. Tá? É mais por isso, mas hoje o Brasil tem uma mistura também de biodiesel dentro dos diesel, os caminhões que abastecem com diesel, 15% é obrigatoriamente ser biodiesel. Então tem grandes produtores no Brasil que fazem da soja, que principalmente no Mato Grosso, onde é que estão mais concentrados, que é um grande produtor de soja, que produz. Goiás também tem bastante, tá? Então é isso. Então, mas é uma questão que crescemos muito no etanol e eu não teve oportunidade do biodiesel, é uma questão de oportunidade de escala, tá? E a Biosul como uma entidade de produtores, que representando os produtores, como que ela tem trabalhado para o Estado? Porque o Estado tem uma meta até 2030 de ser carbono zero. Isso. Né? Como que vocês têm contribuído para isso? Porque assim, tem tudo a ver, conversa, né, com o grande foco do governo hoje em dia, que, aliás, temos que tirar o chapéu, né? Não, então vamos tirar o chapéu. O trabalho que o governo vem fazendo é muito importante e está crescendo muito para a gente chegar no carbono zero. A nossa contribuição não é de agora. A nossa contribuição é antiga. A gente já trabalha com sustentabilidade há muito tempo e o nosso produto já é um produto bio, né? Vamos dizer, a gente ainda então, por si só, né? Por si só. Então, a cana, ela captura o CO2. Você emite CO2 através dos carros, através das coisas, e a cana vai lá e ela captura o CO2, ou seja, você já emite menos. Você produzindo a cana,
você já está ajudando muito, tá? E você produzindo etanol, o que acontece? Aí você, também do escapamento, você tem menos emissões. Então, são essas coisas que Então, na matriz de transporte do Estado, o incentivo ao bioetanol, o incentivo ao biodiesel é fundamental. Porque aí você emite menos coisa e vai chegar no estado de carbono 30. Agora, tem outras ações que o Estado tem que fazer. É o desmatamento, que é muito... não é o que é grande aqui, é o desmatamento que influencia muito também nessa parte. Na Amazônia a gente vê essa questão do desmatamento, mas no Estado também tem que evitar. São as queimas, infelizmente, que a gente tem com essa seca toda e tal. Então, são vários fatores que fazem causar emissão. Então, a gente tem que unir todos esses fatores e, com isso, agir. Mas a nossa ajuda maior é na matriz de transporte e na captura do CO2, que a gente chama através do plantio da cana-de-açúcar ou do próprio milho, tá? Bacana. Complicado? Um pouco meu Não, louco, imagina, que isso. A gente Mas os estudos é isso, é porque a planta, ela vem e captura CO2, é incrível isso. E a gente... Faz todo sentido. Faz todo sentido. É o que a gente fala da pecuária. Sempre a gente quer mostrar que o produtor, o gado ou o boi faz parte da solução e não do problema, entendeu? Sim. Porque existe um ciclo de carbono e o carbono, querendo ou não, ele é uma molécula, né, química que já está ali, então não é uma coisa, não é igual o combustível, né? Porque é um combustível fóssil que o carbono permanece muito tempo, ele não é degradado, né? Então a gente precisa é ter a vegetação para fazer esse sequestro do carbono. E aí o importante é o plantio, é como você vai cuidar desse plantio. Exato. Você usar também menos fertilizantes e tudo. Aí, quer dizer, é todo um processo. Para capturar, para o próprio solo capturar carbono, isso, né? Exatamente. Mas é um processo que tem sido cada vez mais responsável, né? Sim, as pessoas estão realmente entendendo a necessidade disso. Sim, se você pegar, sei lá, 20, 30 anos atrás, era totalmente diferente. Hoje é muito mais responsável e todo mundo... A gente tem um programa, olha, interessante, a gente está chamado RenovaBio, tá? Que foi desenvolvido pelo governo federal, que é um programa que incentiva a produção dos biocombustíveis, tá? Então você vai lá, você certifica, uma certificadora contratada pela Agência Nacional de Petróleo e tal, e você ganha chamado CBIOS. Cada vez que você produz 1 litro de etanol, você ganha 1 CBIO, 1 litro de biodiesel, 1 CBIO. Esse CBIO você vende no mercado e você ganha dinheiro como usina, como produtor, para você reinvestir na sustentabilidade. Olha que interessante. Então, o governo criou um programa que se autossustenta, que ele também, vamos chamar de uma economia circular em termos de dinheiro, que você produz, você vende, você gera dinheiro, que vai ser negociado na Bolsa de Valores em São Paulo, e esse dinheiro volta para o produtor para quê? Para ele trabalhar a sustentabilidade. Olha que interessante, que é um programa que o governo fez único no mundo, hein? Único no mundo. Então, o distribuidor tem a obrigação de comprar uma cota de etanol ou de biodiesel, o distribuidor, porque com isso ele ajuda o programa e ele paga a mais por isso e esse dinheiro vai para o produtor investir em novas tecnologias, sustentabilidade. Isso acaba sendo uma commodity, querendo ou não, né? Acaba sendo uma commodity. Mas o valor dela é atrelado ao quê? Assim, tipo, mercado, é uma questão do mercado. Mas o valor está em torno de 10 a 20 dólares. Eles estabeleceram mais ou menos o valor, mas é mercado. Mas hoje está entre 10 a 20 dólares. Mas é um mercado internacional, que tipo, o preço deles, geralmente eles o mercado balizam... internacional dita, mas assim, como o mercado brasileiro às vezes está pagando, não está, então, mas assim, ele está mais abaixo. O mercado internacional, alguns créditos de carbono chegam a 50 dólares, 100 dólares. O nosso está chegando a 10, 20 dólares. Mas assim, um dia chega mais. Sim. Quanto mais for, mais vai ser. Quanto mais incentivo, né? Quanto mais gente... É um incentivo, não é um incentivo que sai dinheiro do governo. É a gente mesmo, como consumidores, que pagamos por isso, através da distribuição, que a gente nem percebe. Não fala nem percebe, porque o aumento não é nada em função disso. E que a gente sustenta a sustentabilidade de onde que a gente vai se beneficiar dela. Olha que legal. O cálculo disso, como que é feito o cálculo disso? Porque assim, o grande problema dentro do agro, aí eu estou dizendo por falta de conhecimento mesmo. Porque assim, dentro de uma fazenda, muitas vezes a calculadora de carbono que existe mundial, vamos dizer, ou europeia, ou que seja dos Estados Unidos, não funciona porque a nossa pecuária é diferente, né? E para vocês, assim, existe alguma adaptação, alguma coisa, alguma calculadora especial? Como é que... Que legal essa pergunta. A calculadora foi desenvolvida pela Embrapa, desenvolvida aqui no Brasil. Ela desenvolveu uma calculadora específica para o RenovaBio, com diversos fatores, que é o consumo que você tem de diesel, quanto você faz de logística, quer dizer, tem vários fatores, que eu não vou entrar aqui em detalhes, vários fatores, que ela desenvolveu essa calculadora, e essa calculadora, cada
cada produtor ele tem que informar tudo que ele faz com base nessa calculadora, com base nos insumos dele, informar, ela calcula o valor da sua eficiência sustentável, vamos dizer assim, e com isso você recebe uma nota. Aí a certificadora vai lá ver a nota que você faz, ela certifica de que os dados que você está falando são verdadeiros, certifica que você está falando verdadeiro, com isso você faz a geração dos CBIOS, que a gente chama. E aí você ganha dinheiro. Olha que negócio interessante, mas a sua pergunta foi ótima. Excelente, é isso aí mesmo. Porque assim, a gente tem que ter uma adaptação, porque assim, a gente vê muito isso aqui no Brasil e é uma das questões, tanto dentro de governo, como dentro das Embrapas da vida, e a gente fala, a calculadora que eles usam fora não pode ser a mesma calculadora, porque é completamente climático, é tudo diferente, as produções são completamente diferentes, né? E né, tinha que ter uma adaptação. Eu falei, gente, não pode ser a mesma coisa, né? A adaptação muito bem feita, a Embrapa é campeã. Até porque biocombustível só a gente tem, né? Só a gente tem. Só a gente tem. Na realidade, os americanos fazem o bioetanol também. De milho, e biodiesel, né? De milho. E eles usam, mas assim, a gente mistura 30%, como eu falei aqui no começo. Eles misturam só 10% lá nos Estados Unidos, tá? Então, 10% da gasolina que você compra nos Estados Unidos... E eles usam muito diesel, eles não usam biodiesel igual a gente usa, né? Eles usam muito diesel, é verdade. Agora, eles também têm alternativas de trens, essas coisas que a gente tem menos aqui, né? Que também a gente não tem, né? E a Europa também. A gente já falou de carro, de trem, vamos falar de avião, então? Vamos falar de avião, vamos embora. Porque o avião, ele é abastecido com querosene, que é altamente poluidor, né? Sim. E existe um plano de se fazer aqui no estado, né? O SAF, né? Que é o combustível sustentável da aviação. Isso aí. Como ele é feito? E quais os planos para ser feito aqui no estado? Isso? O SAF ele é feito, pode vir de diversas fontes, tá? Pode vir da produção de diversas fontes, como o etanol e como outras fontes que a gente pode ter, que podem desenvolver para o SAF, são fontes renováveis. Tá? Então, a ideia do SAF é que eles são fontes renováveis, e eu estou citando um exemplo do etanol, que você faz todo um processo tecnológico e desenvolve o bioquerosene. Tudo é bio. Quando ele fala bio, é que vem de fonte renovável, ou da biomassa, como você provavelmente disse. E o governo, ele fez, ano passado, ele implementou o Combustível do Futuro, um projeto de lei chamado Combustível do Futuro. O que é isso? Um deles é o SAF, que a partir de 2027, você tem que... Todo o querosene de aviação que é gasto aqui no Brasil, 1% vai ter que estar do bioquerosene. Aí nós vamos ter que ter fábricas de SAF, que podem vir de diversas fontes, para você fazer esse produto, você fazer a mistura como você faz na gasolina e o avião começar a ter, vamos dizer, uma pegada de carbono menor. Então, a ideia é que isso venha com o tempo, é 1% ao ano que vai crescer, em 10 anos serão obrigados a misturar 10% do bioquerosene do querosene de aviação com o bioquerosene, tá? Então é bem legal, é um projeto que o governo fez, bacana. E a gente Mas tem que ter uma adaptação, né? Não, de motor, essas coisas? Não tem que ter adaptação. Até 10% ok, ele já sabe, já tem tecnologia para isso. Veja bem, a molécula final é a mesma. A molécula que vai do querosene e do bioquerosene é a mesma. Entendi. Tá? Agora ele vem de uma fonte renovável em vez de vir da fonte fóssil. Não é um avião flex, né? Não é um avião flex. Mas a molécula que vai lá mesma. Por isso que tem que achar tecnologia para chegar lá, que a gente chama de a molécula ser a mesma, para não dar problema nos aviões, pelo amor de Deus. Aí senão não seria vantagem. Nem pode. A questão agora disso é que o investimento desse Sustainable Fuel Aviation, né, é muito caro. Uma fábrica em grande escala custa em torno de 5 bilhões de reais, 1 bilhão de dólares. Nossa Senhora. E é muito, muito caro para você fazer investimento. Precisa ter matéria-prima, precisa fazer um grande investimento. Então a gente está numa briga para ver que estado do Brasil vai fazer a primeira indústria de SAF, com que fonte que vai fazer. Mas Mato Grosso do Sul está nessa briga? Mato Grosso do Sul está sempre na briga de tudo, pelo fato que o Mato Grosso do Sul sempre é arrojado nas suas, né, principalmente na questão de biocombustíveis. Mas, assim, não tem nenhum projeto hoje aprovado que vai começar, vai acontecer aqui. Ainda não tem nenhum projeto, a tecnologia ainda está sendo desenvolvida. Qual que é a melhor fonte? Onde é que ele dá um custo menor? Porque não adianta você pegar um querosene que custa R$2, você querer colocar um produto para misturar que custa 5. Os caras da aviação não vão querer. Tá? Então a gente tem que ter preços compatíveis. O etanol é mais barato que a gasolina, lembre-se disso. Não adianta a gente chegar com bio e querer ser 3, 4 vezes o preço, não vai dar liga, os caras não vão querer fazer. Então a gente tem que equilibrar preço,
tecnologia, ver como isso vai ser. Isso está demorando um pouquinho. E acaba sendo uma coisa muito mais mercadológica do que um problema de produção mesmo, né? É uma coisa de investimento em mercado. Né? Então, um investimento muito alto para uma questão mercadológica que realmente vai ver se tem. Tudo bem, o cara tem obrigatoriedade, os aviões, de fazer. Porque o governo exigiu essa obrigatoriedade. Mas assim, você não pode obrigar também o cara a ficar comprando, né, 3, 4 vezes o preço. Tem que chegar num preço que seja compatível para eles adquirirem o bioquerosene. Logística. Tem algum problema? Tem algum gargalo aqui no estado para? Nossa, logística no Brasil acho que tem problema em lugar todo, né? Em todos os estados. Em todos os estados. Resumindo. O Brasil não é muito bom de logística, né? Toda logística é caminhão. E caminhão é diesel. Então, assim, logística, além dos transportes de estradas não serem boas, e não estamos falando do Mato Grosso do Sul, estamos falando do Brasil todo, nós temos estradas caóticas, nós temos um volume de caminhão enorme e temos um problema. A gente precisa investir, é claro, ou em dutos, né, dutos, ou em ferrovias. Ou ferrovias. Então, para celulose agora, está tendo um grande projeto de ferrovia para escoar celulose, super importante para o estado. Por etanol, a gente não tem nada disso ainda. A nossa base é caminhão. Mas a gente vai ter que ver isso. A gente está sempre conversando com o estado, mas não depende só do estado, depende de todo o Brasil, para mudar. Mas logística é um grande gargalo hoje em todo o Brasil. Primeiro que emite muito CO2, que é gás carbônico, e acaba com as estradas, você tem que fazer manutenção. Não, é caótico. Então, logística está sempre estudando melhorias, mas não é fácil, porque requer muitos e muitos investimentos. A gente tem tido vários nichos aqui, a gente já conversou com alguns bem diferentes, né? Assim, e todos eles acabam batendo na mesma tecla. Que logística é um gargalo, assim, em quase todas as áreas. Quase em todas as produções. No Brasil, infelizmente, se a gente tivesse, por exemplo, ferrovia que chegasse... Olha, eu sei alguns países do mundo que o cara colhe a cana, põe na ferrovia, a cana leva, não sei o que lá, depois a cana vira etanol, põe dentro da ferrovia e leva embora. Não, um negócio espetacular. Aqui a gente faz tudo via caminhão, e tudo com consumo maior de diesel, e tudo requer tempo. Então, não é fácil produzir aqui no Brasil, não, mas vamos em frente. Aqui os produtores são, qualquer área, são heróis. São heróis. São heróis. Porque, olha, é tudo contra. É tudo para ir contra a produção, mas o povo tá lá, sobrevivendo. E você falou que a gente é o maior produtor de cana? Não, é o quarto maior? Não, de bioenergia? De bioenergia, né? O Mato Grosso do Sul. O quarto maior do Brasil. Do Brasil. A primeira é São Paulo, né? Depois vem Mato Grosso. Tá? Mato Grosso cresceu muito através das usinas de milho. Sim. Goiás e Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso do Sul? Agora, o Centro-Oeste é o maior produtor de biocombustível do Brasil. Do mundo é os Estados Unidos. Mas do Brasil, o Centro-Oeste. Se a gente juntar o Centro-Oeste, produz mais que São Paulo e mais que todo mundo. Cara, 2 litros de etanol feitos no Brasil, 1 vem do Centro-Oeste. Tá? Então a gente tem que ter orgulho disso. Não, claro, só do Mato Grosso, mas do Centro-Oeste todo, que hoje cresceu muito e atende todo o Brasil. Né? E eu não tinha ideia que Mato Grosso do Sul era o quarto maior produtor. Gente, assim... Isso é bastante, parece que não. Lógico, mas é bastante. A gente produz quase 5 bilhões de litros de etanol num consumo de 27, 28. É bastante. É muito. É bastante. É considerável. Bem considerável. Em questão de tecnologia, assim, pra gente absorver. Porque a gente vê que cana é uma especialidade muito mais brasileira do que em qualquer outro lugar. Isso. Vai muito... Sai de onde as tecnologias? Vocês absorvem de onde? Embrapa... São várias parcerias. Acho que a Embrapa ajudou muito no crescimento do setor, mas as tecnologias que o pessoal vem desenvolvendo. Bom, como eu falei lá atrás, 100 anos que a gente faz isso. Então, foram buscar tecnologias lá fora e foram desenvolvendo tecnologias. O Brasil desenvolveu a própria tecnologia, que legal. Então, o Brasil foi desenvolvendo tecnologias e hoje a tecnologia a maioria das usinas de cana, principalmente, são tecnologias que foram desenvolvidas aqui dentro do Brasil através do todo o processo, do aprendizado do processo produtivo. As de milho, os Estados Unidos liderou isso e as tecnologias vêm lá dos americanos, que hoje em dia as fábricas aqui estão todas com tecnologias, algumas com tecnologia própria, vêm desenvolver sua tecnologia, mas puxando dos americanos, que eles foram líderes nisso. A gente produz em torno de 28, 30 bilhões de litros de etanol, eles produzem 65 bilhões de litros de etanol. O dobro e mais um pouquinho da gente. Só de milho, hein? Só de milho. Eles não têm cana lá. Cana é para fazer açúcar só. Porque na Flórida
O resto, os Estados Unidos todo é bastante milho, viu? Eles produzem muito milho. Lá não vai faltar pipoca. Não vai faltar pipoca. Lá não, não vai faltar popcorn, não. Não vai faltar. De jeito nenhum. Verdade. Mauri, muito obrigado por sua presença. O papo foi excelente, uma aula de bioenergia pra gente, né? E a gente espera que o Estado possa crescer ainda mais nesse ranking. Verdade. Seja uma alternativa mesmo, que seja uma alternativa mais viável, assim, que que o governo continue incentivando de todas as formas para que cresça e que realmente faça diferença, assim, porque a gente vê que é uma coisa é uma alternativa viável, né? Faz bem para o meio ambiente e logo, quem sabe, não faça bem para o bolso também, né? Faça ficar mais barato. Sempre né? o bolso é bom. Eu tenho que, assim, falar uma coisa importante. A gente tem empresários aqui que vieram para o Estado, que estão no Estado, que o Estado é um Estado novo e muitos vieram aqui junto com o Estado, né? Vieram de fora, a gente sabe como é que o nosso Estado foi construído, e está sendo feito. Então, eles vêm, insistiram e são empresários que geram muito emprego, geram muita renda para o Estado. Então, além do benefício que o governo dá, que é muito importante, e a gente precisa ter uma sequência disso, eu queria assim, deixar bem claro que os empresários que vêm para cá para desenvolver são muito raçudos e vêm e gostam muito aqui do Estado, ficam e já ficaram e estão muitos anos aqui, e isso é importante para a gente ter. Vocês sabem muito bem disso, que se você não tiver muita coisa para trabalhar na parte agroindustrial, que a gente chama, o negócio não cresce. Então, o mérito é todo deles que vieram para cá e realmente tiraram o sangue para fazer com que a bioenergia crescesse tanto no Estado. Aí, são heróis, é o que a gente está falando. Produzindo dessa maneira, são heróis mesmo. São heróis. Que eles continuem assim. Que eles continuem assim. Vamos em frente. Se você gostou, deixa um like. Inscreva-se no nosso canal do Primeira Página. Toda semana tem um vídeo novo aqui para você. E cada dia é um assunto mais interessante que o outro. Gente, deixa seu like, manda pro coleguinha. Quanto mais pessoas vendo, mais pessoas vai aparecer para mais pessoas. Ajuda a gente no algoritmo, por favor, né? E é isso. Obrigada, Mauri, mais uma vez. Obrigada por aceitar. Prazer estar com vocês aqui, Alex e Tati. Prazer estar aqui com você. Muito legal. E quando tiver alguma coisa que você quiser trazer, alguma novidade, pode trazer aqui. As portas estão abertas. Assim, já é de casa aqui. Vamos lá, estamos em casa. Valeu. Obrigado. Até a próxima.